Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da ICEP, dedicado desta feita ao mercado alemão. O mercado alemão é obviamente um mercado incontornável para Portugal, é um mercado fundamental aos mais variados níveis e este foi o motivo pelo qual nós decidimos avançar com um webinar sobre o mercado alemão nesta fase em que estamos a viver. Eu queria também desejar-vos, além de uma boa sessão, queria-vos dar conta de que a ICEP está empenhada em lançar um conjunto muito vasto de webinars ao longo deste período conturbado e que, portanto, ao longo destas próximas semanas vamos ter variadíssimos webinars a ocorrer, nomeadamente, já temos alguns em calendário, como proximamente ainda esta semana, melhor assim, vamos ter sobre a Espanha, iremos ter sobre a Polónia, Hungria, Irlanda, Estados Unidos, China, Suécia, Roménia. Isto só para vos dar uma ideia daquilo que vamos continuar a fazer ao longo das próximas semanas. Por outro lado, vamos continuar também a insistir numa tecla que temos batido e numa aposta que temos feito ao longo dos últimos meses, que é o e-commerce. E, portanto, vamos continuar a desenvolver um conjunto de atividades na área do e-commerce, com vários mercados e também com marketplaces internacionais que tenham interesse para as empresas portuguesas. Em termos muito genéricos, eu também gostava de partilhar convosco, enfim, algumas notas sobre aquilo que é a mecânica destes eventos. E, portanto, em primeiro lugar, eu queria vos chamar a atenção para que era importante terem as câmaras e os microfones desligados ao longo da sessão. E depois, no final, vamos ter uma sessão de perguntas, portanto, a exposição da Alemanha, depois de finalizada, abriremos um espaço para perguntas que podem ser feitas através do chat que vocês também têm aí à vossa disposição. Portanto, não hesitem a fazer perguntas. Aliás, a ideia é que, obviamente, estes webinars sejam o mais interativos possível. Nós faremos uma seleção das perguntas e depois colocaremos as perguntas ao orador principal, que é o nosso colega da Alemanha. Só uma última questão. Todas as questões que eventualmente não puderem ser respondidas durante esta sessão, depois poderão ser respondidas. Vocês têm naturalmente a possibilidade de colocar questões através do e-mail que será disponibilizado da delegação em Berlim ou através dos vossos gestores de cliente que têm aqui em Portugal. Eu, sem mais delongas, eu iria passar rapidamente ao Miguel Cresto, que é o nosso delegado em Berlim, para nos contar aquilo que é, no fundo, o retrato da situação atual na Alemanha perante toda esta crise. Curiosamente, o primeiro enquadramento que o Miguel nos traz é um enquadramento que é esta fotografia que ele está a partilhar connosco, que eu acho que é uma fotografia relativamente elucidativa. Portanto, passo-te a palavra, Miguel. Muito obrigado. Miguel, o microfone, perdão. Obrigado. Agora sim. Bom dia a todos, é bom estar convosco. Agradeço-vos a presença e começo por mostrar esta fotografia tirada ontem, mas que não distem muito daquilo que tem sido a realidade aqui em Berlim, de uma atividade que não quebrou por inteiro. É bom de sublinhar logo de início, realmente, o reconhecimento pela vossa participação, pelo contacto continuado que temos conseguido manter aqui na delegação, parte em home office, com as empresas. É bom poder servir-vos e, portanto, essa sinalização, quer em apoio a situações de contingência, quer em perspectiva já de entrada no mercado, é gratificante saber. Também gostava de agradecer à minha equipa, com a qual tenho trabalhado em home office, é um desafio interessante, sem dúvida, e às associações, porque, de algum modo, o contacto faz quer com as empresas, quer também com as associações, analisando aquilo que teve que ser interrompido e como é que o vamos retomar. E, por último, também uma palavra de singular apreço pela colaboração estreita que temos tido ao longo destas semanas, embaixador e eu com a Câmara de Comércio Luso-Alemã, que, afinal de contas, são os nossos parceiros neste refortalecimento da relação entre os dois países e que passa não só pelas exportações, mas também muito pelo investimento alemão. A estrutura deste breve webinar tem esta abordagem. Primeiro, uma perspectiva sobre a situação sanitária e circulação das pessoas. Depois, passar em revista o sentimento económico atual
o plano poderoso e ambicioso que o governo alemão definiu de combate à pandemia, o pacote económico que acompanha, as previsões que estão ingratas de fazer no contexto atual, as tendências que daqui decorrem e as perspectivas em concreto para as nossas empresas. Podemos tentar condensar isto num breve espaço de tempo, abrindo depois espaço à discussão, agora e em continuidade, porque uma ferramenta certamente útil que veio para vingar são as videoconferências que tem sido possível manter com todos vós. Ora bem, ao fim de um mês e meio de confinamento, poder-se-á dizer que os dados de saúde na Alemanha são encorajadores. Enfim, tendo em conta o múltiplo demográfico de 1 para 8 entre Portugal e a Alemanha, na verdade, os dois países têm um padrão até algo semelhante. Um número de casos confirmados excessivo, mas que ainda não é 2% da população. A relação com Portugal é de 6,5%. No caso de mortes, também a relação é de 6%, sensivelmente. Onde há uma diferença serão nas altas hospitalares, mas isso tem a ver com critérios de contabilização que me escapam. Desde o início que houve uma prioridade, um front-loading de o sistema de saúde alemão responder rapidamente e eficazmente, sem reservas. Portanto, todos os meios foram colocados à disposição. É bom de ver que é um dos países que tem o maior número de camas de internamento. É bom de ver que é um país em que o sistema de saúde é público, com seguros, mas em que todos têm acesso e com facilidade, não há bloqueios a acederem. E, na verdade, boa parte da medicina não deixou de continuar a funcionar. Também um aspecto interessante e que difere em muito da realidade de outros países, desde logo o que ouvimos na sexta-feira com o caso de França, ou aquilo que assistimos diariamente com Portugal. A Alemanha é uma república federal. Os Estados federais gozam de enorme poder de decisão. Daí também possam compreender que a chanceler Merkel parece que tardou em tomar posições. Não, porque na verdade competiu sempre às estruturas técnicas e de saúde pública e de administração pública dos diversos Estados tomar as medidas no timing certo. Quero eu com isto dizer que, muito embora até hoje não se viva na Alemanha um estado de alarme que se vive noutros países aqui ao lado, como França, Itália ou Espanha, as medidas foram sendo tomadas de forma técnica e discreta e recordo a primeira, sabemos nós que para Portugal a Alemanha é também o país das feiras. Até hoje teriam tido que haver lugar a cerca de 40 feiras com presença de milhares de empresas portuguesas. E logo em janeiro, na Fruto Logística, que é uma feira que alguns de vós conhecerão, houve decisão do Estado de Berlim de restringir o acesso a expositores com origem na China. Foi uma decisão sobre uma feira que terá um número de visitantes muito expressivo, mas que foi feita tecnicamente e com rigor. Passado 2 semanas, também foi anunciada o cancelamento da feira Light and Building, que é a principal feira de iluminação do mundo. Porquê? Porque os expositores viriam maioritariamente ou da China ou de Itália, os dois focos de infecção. Pouco depois, também o cancelamento da ITB. Estamos a falar de feiras com dimensão sempre muito superior ao que será uma Web Summit. Mas são decisões que foram tomadas ao nível ou dos Estados federais ou de organismos técnicos. Portanto, sem grande alarido, por assim dizer. Mas foram decisões que, de algum modo, conseguiram isolar a Alemanha de focos de disseminação de largo alcance da doença. Em tudo o resto, é bom de entender que a Alemanha é um país altamente descentralizado, em que mesmo as grandes cidades são cidades de tamanho intermédio, em que a densidade populacional nestas cidades, que têm normalmente edifícios de não mais de 6 andares, é espraiada e, portanto, não há estes focos de concentração demográfica tão evidentes como noutros países. Já sabemos, com muita pena, que não haverá Oktoberfest. O calendário no segundo semestre
também indica que, embora estejamos a assistir ao levantamento gradual das restrições, mas que não há regresso à normalidade imediato, nem haverá também a permissão de aglomerações grandes, como até aqui. A chanceler Merkel, que tem-se pautado por uma intervenção muito pontual, mas ainda a semana passada disse: nós estaremos agora a sair de uma fase de confinamento, mas a normalidade, entendamos-la, que só pode ser decretada depois de haver cura ou vacina. Portanto, apesar dos esforços notáveis em várias frentes a nível global, a globalização da ciência é um facto nestes tempos, mas nunca a teremos antes de 2021, e isso é bom de ter em conta. Portugal, no meio disto tudo, embora as realidades que nós aqui sentimos são distintas daquelas que foram transmitidas pelo meu colega em França, haverá apenas 150 mil portugueses a residir na Alemanha e não há um fluxo tão intenso. De qualquer modo, neste momento temos, por um lado, as ligações aéreas, na verdade, reduzidas a uma ligação diária Frankfurt-Lisboa operada pela Lufthansa, mais uma ligação ao domingo e às quartas com Düsseldorf pela Eurowings. É uma daquelas situações, a da retoma das ligações aéreas, que temos que ir acompanhando a par e passo, e tenham a prudência de os motores de busca que habitualmente usam, como um Skyscanner ou um Momondo, são falíveis. Até podem conseguir comprar um voo numa low cost e, na realidade, esse voo depois vem a ser cancelado. Há um big question mark sobre como retomarão a atividade das low cost e aqui há, no fundo, um esgrimir de forças, porque o modelo que até aqui vivemos é difícil recuperá-lo instantaneamente. Muito bem. Miguel, só uma questão. É esta questão que é importante também frisarmos, que é a situação económica. Como é que está o quadro geral económico na Alemanha neste momento? Como dizem os ingleses, scrapping for a bottom. Ou seja, à procura de um fundo. O mais sábio é aquele que se abstém de ter grandes considerações, porque, no fundo, a dimensão do dano económico tem tudo que ver com o período de confinamento. Enquanto a economia estiver em subótimo, estiver em subrendimento, são efeitos cumulativos. Não é só a produção que não se verifica num mês, é aquilo que depois pode levar à falência dos próprios sistemas. Daí que este barómetro que vocês conhecem, que é o indicador IFO, é o indicador mais importante, diria eu, da conjuntura económica na Europa, que é estabelecida a partir de um inquérito mensal a 9 mil empresas alemãs, empresas do setor da indústria, da construção, grossistas e retalhistas. Tendo em conta o alcance global de muitas destas empresas, é um indicador importante que se bifurca entre conjuntura atual e perspectivas a 6 meses. A conjuntura atual, em particular, levou a que este indicador atingisse um mínimo recorde. Em 30 anos não há um valor destes e, portanto, foram 2 meses de queda abrupta, sabendo nós que o nível médio será os 100. Daí que não podemos também perder de vista o seguinte. Ainda a atividade na Alemanha, o crescimento económico na Alemanha fechou em toada positiva no ano 2019, mas já com sinais de arrefecimento continuado desde há mais de 12 meses no setor industrial, com o qual nós estamos fortemente ligados. O que é que permitiu que a economia alemã tivesse esta folga? À semelhança daquilo que nós, Portugal, já vivemos há 10 anos, havendo estabilizadores automáticos, os setores não transacionáveis prosperaram. E, portanto, os setores de alcance menos global, os setores ligados à economia doméstica, a taxas de juros historicamente baixas, a construção estava próspera e mantém-se próspera porque há um déficit de habitação, mas os setores de maior proximidade, os serviços, estavam folgados. A economia alemã começou tocou em níveis mínimos de desemprego, portanto, a 3,2% não há memória, e finalmente começaram a subir os rendimentos das famílias, a subida dos salários. Portanto, havia uma situação de desafogo
que, no entanto, a indústria já não sentia. Porquê? Porque a correia de transmissão já se estava a fazer sentir na ligação à Ásia, mas também não percamos de vista dois aspectos essenciais. A Alemanha, como potência industrial, estava num fogo cruzado nas guerras entre Estados Unidos e China, com incertezas enormes em relação à própria alocação industrial das suas produções, entre fábricas no México, fábricas na China e por aí fora. Outro aspecto essencial que, de repente, parece que saiu do mapa, foi o Brexit, com todas as implicações industriais de grupos económicos que têm ativos de um lado e do outro e que a cadeia de produção se fundia nos dois lados. É o caso da Airbus, é o caso da BMW, mas é o caso de muitos mais que não se me ocorrem agora. Portanto, a economia, numa perspectiva industrial, já dava sinais de fragilidade. Agora, deixo para o último, como é óbvio, aquela componente mais volátil, mais emocional, que é o sentimento do consumidor. Que esse então, apesar de os instrumentos, os estímulos imediatos chegaram às pessoas num curtíssimo espaço de tempo, portanto, o layoff atuou, os subsídios às pequenas empresas atuaram, o apoio às famílias que tiveram em ficar em casa, tomar conta dos filhos, atuaram, mas ainda o grau de restrição, notem, os parques em Berlim estão cheios de pessoas, guardam distância, mas as pessoas estão a fazer desporto, muitas também vão trabalhar, ainda assim há uma certa angústia, porque a questão é que o alemão sente-se seguro do ponto de vista de saúde pública, mas, mais do que o português, atrevo-me a pensar, começou desde logo a perspectivar a saúde económica do país. Portanto, a estrutura familiar também é diferente. Há uma noção de confinamento de risco dos mais velhos, muitos deles em lares. Desde que os lares estejam cuidados, esta população não está em risco. Agora, a economia, o meu trabalho, as perspectivas de investimento da minha empresa, essas ressentem-se. E, portanto, o consumidor, o indivíduo, tende a exacerbar estados de alma e a olhar com apreensão. Traduz-se isto, desde logo, numa alteração dos comportamentos ao consumo. Como é óbvio, as viagens de verão, que têm muito significado, muitos dos grandes operadores de turismo são alemães e, portanto, tiveram que cancelar os seus programas, mas toda a atividade de serviços de contacto com o público se ressentiu e, como é óbvio, o lazer, o entretenimento, a restauração ficou suspenso. É bom de salientar que os restaurantes fecharam, mas ao fim de 2 semanas já estavam muitos deles a funcionar em takeaway. Quanto mais não seja, para manter as pessoas ocupadas. A saúde mental é um dos aspectos que é muito incorporado nas tomadas de decisão, que são tomadas de forma muito colegial. E, portanto, noto isso da mesma maneira que a lavandaria, onde eu levo as camisas a passar, a lavar e a passar, fechou, seguindo uma interpretação linear dos decretos do Estado de Berlim, mas passado 15 dias reabriu, porque é uma necessidade e não foi impedida. Outro aspecto muito curioso é que a cultura é considerada um bem de primeira necessidade. Em Berlim, as livrarias nunca deixaram de estar abertas. É uma nota que eu acho muito, muito interessante. Portanto, o tédio combate-se com leitura. E o comportamento do online? Há alguma mudança aqui a assinalar? Não. Nota-se já uma transição para o online muito mais clara e muito mais evidente do que antes? Certamente que sim. Eu diria que o consumo das pessoas ficou concentrado nos bens essenciais, são aqueles que aqui estão descritos a verde. Depois houve fenómenos curiosos. Deixa-me só este apontamento, Eduardo, que alguns dos nossos produtores de vinho, aqueles que trabalham num segmento mais elevado e nos nichos, com as garrafeiras, viram de súbito chegarem-lhes encomendas. Porquê? Porque o alemão ficou em casa, foi ao YouTube, pôs-se a fazer receitas, não houve falha nenhuma logística no fornecimento dos supermercados e, portanto, começaram a cozinhar em casa e a escolher os melhores vinhos. Portanto, houve, neste caso, encomendas que surgiram contra as expectativas iniciais. Estavas-me a perguntar em relação ao online. Genericamente, houve um salto mensurável e houve um salto mensurável, por exemplo, numa categoria que
até aqui, não só na Alemanha, como genericamente noutros lados, não tem funcionado tanto, que é o online alimentar. A HelloFresh, que é uma empresa interessante, que até está ligada com a Ambim e podes fazer uma encomenda direta do produto de acordo com a receita à HelloFresh, é uma empresa que descolou e outras também reforçaram o canal online. Mas como nas cidades tens os supermercados, nesta parte alimentar, não foi possível. O que notas é, sim, não só uma Amazon a ganhar um distanciamento, mas outras a seguirem-se. E até outro dia chamou-me a atenção um caso muito interessante de uma empresa que tem 4 centros comerciais de mobiliário e decoração segmento alto, com marcas em loja aberta e que também desenvolveu um canal online que está a ter grande sucesso. Porque as pessoas que estão em casa valorizam estar em casa e, com isto, querem redecorar a casa. E, portanto, estimulam-se aí alguns hábitos de consumo, que lá está, num segmento alto. Contudo, a tua pergunta era se haverá um benefício direto. Nos primeiros inquéritos que eu vi, os operadores de e-commerce dizem que, talvez pela perda de rendimento que se perspectiva nas famílias, que o saldo não seja favorável. Agora, em termos relativos, que o online dá mais um passo muito relevante face ao offline, sem sombra de dúvidas. Agora, de que maneira é que todas estas circunstâncias tão estranhas estão a afetar os diferentes setores de atividade? E este quadro dá uma ideia geral sobre exatamente isso mesmo. Miguel. Eu começaria por focar a fonte e a valia desta fonte e a recomendar, inclusive, a quem quer seguir a Alemanha, poder aceder. A Confederação das Câmaras de Comércio e Indústria Alemãs, qualquer empresa na Alemanha tem que ser membro desta Câmara. Esta Câmara depois tem as suas representações no mundo, das quais faz parte a Câmara de Comércio e Indústria luso-alemã. As empresas, num inquérito alargado, responderam recentemente a esta avaliação da conjuntura. E podemos ver que os setores na Alemanha, tal como em Portugal, mais afetados, são aqueles que estão a vermelho, são os setores do turismo, lazer e aqueles que têm o contacto com o público. Portanto, aqui o grau de incidência é máximo. Curiosamente, a indústria, ainda que em registro de mínimos, mas continua operacional da mesma maneira que a construção. Notem bem que isto não significa que não tenham tido redução na disponibilidade de mão de obra e, portanto, tiveram a trabalhar, por assim dizer, a meio gás. Mas são dois setores em que se nota uma diferença muito evidente. Claro está, dada a intensidade de capital maior na indústria ou na construção, no formato moderno, o risco de insolvência no imediato é menor do que em negócios tipicamente mais pequenos, de PMEs ou de micro-PMEs. E, portanto, daqui também a necessidade que se verificou nos pacotes que se desenharam de apoio às empresas, como iremos ver a seguir. Eu tenho sempre a tendência, na relação entre Portugal e a Alemanha, a olhar muito para o lado da relação industrial. E daí que, portanto, outra associação muito relevante é a Associação das Empresas de Bens de Equipamento. E um inquérito recente também mostra um aspecto. Por um lado, houve uma falência na cadeia de fornecedores, mas essa falência não se manifestou na ligação da Alemanha com a China. A China é o primeiro mercado de destino e mercado de origem fora da União Europeia para a Alemanha. Lembra-se da quantidade de fábricas que existem alemãs na China, muito em particular, e também fornecimento de componentes. Não foi por aí, manifestou-se numa primeira fase algum problema que foi resolvido. A indústria na China retomou a produção. Os problemas a 3 meses que a indústria identifica na Alemanha são os problemas de quebras de encomendas. Daí a moderação que tínhamos que ter em relação a recuperações em V, em U, em W, o que seja. Podemos estar aqui a falar um bull market num bear market. Portanto, uma retoma incompleta. Porque também, de acordo com a mesma associação, portanto, estamos a falar de milhares de empresas,
a recuperação para uma normalidade operacional será sempre 3 a 6 meses depois do fim do confinamento. Mas sabemos nós que a Alemanha é um país, é um avião que funciona com vários motores e vamos ter, certamente, alguns motores a funcionar ainda de forma incompleta. E o governo alemão está a tomar aqui um conjunto de medidas muito, muito fortes. Isso também é um aspecto que é destacado, certo? Certamente. Portanto, o governo alemão é um governo federal. Há uma latitude ampla de decisões que recaem sobre os Estados federais. Depois, o governo alemão pauta-se por ter uma relação estreita com diversas... Desde já é muito apoiado tecnicamente por instituições de enorme prestígio. Portanto, a comunicação no que diz respeito diária sobre a evolução da epidemia é feita pelo Robert Koch Institute, que é uma referência mundial. Portanto, essas definições vêm de um organismo técnico, não há um político a dar-lhes a cara. Depois, há 5 think tanks, o IFO é um deles, muito importante, que contribuem para a formulação de medidas. E existe também um conselho consultivo, que são os chamados 5 sábios da economia, e que, de algum modo, este quadro que eu aqui tenho, que são as recomendações que eles teceram há um mês, é, em larga medida, aquilo que tem vindo a ser seguido pelo governo alemão. Numa primeira fase, garantir que o sistema de saúde está devidamente apetrechado. E, portanto, que não há falhas em escalas, que não há falhas em equipamentos, não há falhas em consumíveis. Devo notar aqui uma coisa com ironia, que tem implicações para médio e longo prazo, que é, obviamente, que também a Alemanha, no que diz respeito aos consumíveis hospitalares, estava dependente a 90% de produtos vindos da China. Portanto, também na Alemanha houve, ainda que gerido sem estridência, problemas de falha ou de vir equipamento de qualidade subótima, com certificados de autenticidade falsificados e por aí fora. E, portanto, é uma situação que se tem vindo a responder, mas a indústria tem ela mesmo boa flexibilidade. Estava-vos a dizer que o plano se define de algum modo entre medidas protetivas na área da saúde, depois uma preocupação num país de consensos, num país em que as decisões são tomadas de forma técnica, haver uma clareza de comunicação. Porque a Alemanha, a Merkel fala consensuando as vontades dos Estados, mas também com uma dimensão e uma responsabilidade de um país que tem o peso que tem dentro da União Europeia. Daí que as medidas que anuncia têm este alcance. De forma muito inocente, numa alocução na semana passada, quinta-feira, alguns no tempo, a senhora Merkel diz que a recuperação da Alemanha não se faz de forma desenquadrada da recuperação da própria União Europeia e diz que os orçamentos da União Europeia terão que ser reforçados, ou seja, indicando a forma que, no seu entender, os projetos de reconstrução europeia deverão ser feitos não com eurobonds, mas com uma forma de mutualização do investimento. E, portanto, os temas vão sendo introduzidos de forma muito pedagógica e sequencial. Depois, há uma noção de que os estímulos, e vamos já ver a seguir, houve estímulos que foram imediatos para manter o paciente vivo e há outros que têm que ser negociados e que têm que ser já numa fase em que as nossas preocupações não estão na contenção da epidemia. Portanto, recarecem negociação, de ponderação, para quais são os setores críticos a relançar. Desde logo, houve, sim, medidas que acudiram à liquidez das empresas e o rendimento das famílias, e há aqui uma sabedoria de saber gerir os tempos. Identificando, o governo alemão tem níveis de aprovação como nunca teve, a 90%, e a própria CDU, que estava em perda nos últimos 6 meses, num quadro de grande consenso, portanto, não é um quadro autoritário, mas subiu nos inquéritos e, portanto, tem facilidade hoje de voltar a ganhar eleições com qualquer parceiro que seja. Portanto, há aqui uma tranquilidade que é muito importante. O povo alemão sente-se confiante em relação à condução da crise de saúde e à administração interna,
sente-se preocupado e comprometido com a recuperação económica. O pacote, o Instituto Bruegel sistematizou, dá para ver que o estímulo alemão é o mais elevado a nível mundial, quer por via fiscal, diretamente no orçamento, e aquilo que se desenha a médio e longo prazo e que passará por garantias e empréstimos. Nada de subvenções. Como é que se agrupa este plano de apoio? No imediato, houve o apoio direto, é verdade, aqui sim, a título de subvenção, entre 9 e 15 mil euros às PMEs para superarem uma primeira fase e da mesma maneira que houve carta branca para se estimular, para dar resposta no Serviço de Saúde e também na vertente da investigação. 55 milhões de euros para promover o desenvolvimento da investigação das novas vacinas, das novas curas. Houve um fortalecimento do esquema de layoff. Na Alemanha chama-se Kurzarbeit, mas é de algum modo equivalente, flexibilizando a capacidade das empresas de recorrerem ao layoff e aumentando, inclusive, o nível de comparticipação de 60% a 70% para 70% a 80% e podendo-se prolongar últimas versões até ao final do ano. Portanto, de algum modo, não há uma perda de rendimento tão drástica como noutros lados. Agora, aquilo que alguns de vós poderão já ter ouvido falar é no Fundo de Estabilização da Economia, que são 600 mil milhões de euros. Eu recordo, 600 mil milhões de euros é 3 vezes o PIB português. E que incide, no imediato, na possibilidade de tomada de posição em empresas alemãs e, de repente, assistiu-se à entrada de participação na TUI, na Adidas, algo impensável, crédito na Adidas, na Condor, que é uma empresa de charters, e está a ser negociado também na Lufthansa. Lufthansa que tinha uma disponibilidade de caixa de 5 mil milhões de euros. Há um mês atrás, na capa do Expresso, falava-se da possibilidade da Lufthansa poder tomar uma posição na TAP. Pois bem, a Lufthansa, se nada se alterar, vai precisar de uma injeção de 10 mil milhões de euros do Estado alemão ou dos outros países que têm também empresas de bandeira com participação da Lufthansa. Curioso também de ver que os Estados mais afetados e mais prósperos têm eles próprios um plano de capitalização das empresas. O Estado da Baviera com 20 mil milhões de euros, Hesse, que é Frankfurt, Baden-Württemberg, têm, portanto, disponibilidade. Outro aspecto bom de sublinhar é a dinâmica e a flexibilidade destes próprios programas. Verificou-se a determinada altura que, no que diz respeito às garantias que o Estado previa para as empresas, na medida em que acompanhava 80%, 90%, mas que não eram suficientes chegadas à banca, as empresas, quando queriam negociar um novo empréstimo, a banca não estava disposta a suportar o risco remanescente dos 10%. E, portanto, o Estado está a tentar assumir também essa componente. Tenhamos em conta o seguinte, apesar do peso que a Alemanha tem na União Europeia, há decisões que não podem ser tomadas unilateralmente aqui, porque podem implicar a distorção do ambiente competitivo. Portanto, se a Alemanha tiver mais firepower do que a Itália ou que Portugal, isto pode estar a desequilibrar os tabuleiros. Portanto, há esta predisposição e há também este peso negocial a ser trabalhado no seio da União Europeia. Agora, depois, as outras medidas que são de mais longo alcance, há um pacote que no seu todo, estamos a falar de qualquer coisa como 1,3 bilhões portugueses, ou trillions, e que, portanto, é qualquer coisa como 6, 7 vezes o PIB português e que ainda carece de afinamento. Não percamos de vista, e por isso eu coloquei aqui a amarelo, no pressuposto de vir a haver um pacote da União Europeia, falam-se de valores de 1,5 trilhões também. Se a Alemanha tiver uma cota-parte correspondente ao seu PIB, também estaremos a falar de qualquer coisa como 25%. Portanto, pondo em perspectiva, é este valor que eu aqui tenho e que nos faz pensar na magnitude do esforço. Ainda hoje, quando vinha para o escritório,
estava a ouvir um comentário de um aspecto que até agora não temos falado e que é muito sério, que é o seguinte: é a crise financeira que se possa instalar, porque, à luz das normas do Banco Central Europeu, etc., se a banca vê deteriorar-se a qualidade da sua carteira de crédito, ela própria fica numa situação de grande fragilidade. Portanto, este pacote que aqui está definido anteriormente tem também ele a preocupação de garantir que o rating da banca não sofre. Portanto, estamos nesta fase, num processo que na Alemanha é muito gradual e sujeito a ajustamentos, mas que segue, em larga medida, aquilo que vem a ser discutido nos países onde o grau de propagação da epidemia se pensa que já está mais controlado. Não é isento de riscos, mas entre os hábitos comportamentais alemães e também a estrutura de apoio de saúde pública, recordo o número que vimos há bocado, a taxa de pessoas que foram curadas face àquelas que estão infectadas é algo tranquilizador. De qualquer modo, chegamos a uma parte que todos queremos saber e ninguém quer olhar, que é tentar definir o que é que possam ser as projeções económicas para este ano e para os anos que vêm. Há ainda diversas fontes, todas elas tecnicamente altamente credíveis. Sabemos que a cada mês que se prolonga o shutdown, os números se vão deteriorando. Há quem diga que são 4% a 6% ao mês e, portanto, é uma questão de fazer as contas. O IFO fez aqui, esta tabela é do mês passado, mas cenarizou no caso de um shutdown de 1 mês, 2 meses, 3 meses. E é o que nós vemos aqui no caso de 2 meses e 3 meses, são as colunas de azul e cinzento e depois cenários variados que podem depois investigar, mas que têm a ver com o grau de incidência nos diversos setores. Convenhamos, o quadro que aqui se assinala não é encorajador porque teremos uma redução, uma contração da economia que poderá ir entre os 8% e os 20%, e isto, face à dinâmica atual, é bom de ver, somado às indicações que nos vão chegando da própria indústria de que a retoma plena para os níveis pré-crise só em 2022. Portanto, não é ver, de certeza, o também, talvez não, há quem fale numa banheira. E é óbvio que aqui as fontes de informação são muito amplas, há instituições que produzem estudos, reflexões muito interessantes e há um debate público aceso. Há um debate público aceso. O que é que nós notamos? Tudo o que aqui está, o que eu procurei resumir, seria facilmente tema para várias horas. Portanto, o que é que tópicos que depois podemos, inclusive, refletir em conjunto, mas que me parecem importantes. No imediato e a quente, o transporte público ficou bloqueado. A economia de partilha numa cidade como Berlim, que era testbed para muitos novos conceitos, das trotinetes, dos carros de aluguer e por aí fora, as pessoas que deixaram de ter carro, no imediato, vão olhar com alguma apreensão, usarem transporte público e pegar numa moto que foi manuseada por outra pessoa, quais são as garantias de higiene e de segurança. Outro aspecto também relevante em que a própria indústria pode pesar é a questão da agenda ambiental. A fileira automóvel é na Alemanha como o turismo em Portugal, é 15% do PIB, é uma fileira integrada e tem estoques muito grandes. Portanto, relançar esta atividade, que é desde o produtor automóvel, do fabricante de componentes, daquele que opera o car sharing, é o turismo, são as garagens, as manutenções por aí fora, é preciso relançá-la. Agora, isto será feito com uma transição para o carro elétrico. É certo que a Volkswagen recomeçou a atividade justamente pelo i3. Mas há muito que escoar e, portanto, não sei se não fica comprometido. Temas que serão, para continuar, certamente, e com impacto para Portugal, a questão do turismo low cost, que se vai ressentir, e, portanto, não há perspectiva ainda da retoma das ligações aéreas pelas EasyJet e Ryanair, a que preços serão feitos. Outro aspecto também muito importante de discussão é a questão da definição dos setores estratégicos, em que medida é que o peso do Estado e que o Estado pode intervir na economia privada para assegurar empresas em setores que a União Europeia entende como chave. Ainda hoje,
uma pequena empresa alemã de produção de locomotivas foi comprada por um gigante chinês. Há 6 meses atrás, a fusão entre a Siemens e a Alstom na área ferroviária foi bloqueada. A junção das duas daria uma empresa, ainda assim, inferior à deste mesmo gigante chinês que comprou agora a Vossloh alemã. São temas que vão ser certamente discutidos e há uma tentação proteccionista, curiosamente, que a indústria alemã não quer, porque sendo empresas privadas, não querem intervenção do Estado para lá de uma situação de transição. Outro aspecto também muito relevante, e em que é uma evolução da própria comportamento dos cidadãos e da abertura, é a questão do Big Data e da privacidade dos cidadãos. A Europa é um continente info-incluído, que produz muita informação, que pode ser útil na ciência, pode ser útil também em estudos de mercado e no aproveitamento em várias frentes. Portanto, é um facto, também não temos tech giants. Portanto, a tentação estará em manter valor dentro da União Europeia. Outro aspecto a sublinhar é, no fundo, sendo o principal mercado para as tech giants, qual é a fiscalidade que se lhes aplica, quais são as receitas fiscais que deixam dentro do seio da União Europeia. Por que não pensar que a reconstrução europeia também pode ser financiável por uma fiscalidade mais justa? Eu faço notar que a OCDE tem previsto até ao final do ano um conjunto de recomendações neste sentido para uma fiscalidade mais transparente a nível global. Eu penso que elas neste momento serão olhadas com outro grau de atenção. Muito bem. Miguel, importante agora aqui também para todos os que nos estão a acompanhar é saber quais são as implicações para as empresas portuguesas e quais são as tuas recomendações neste contexto todo. E já agora apelo também a todos os que nos estão a ouvir que podem colocar questões através do chat. E, portanto, façam um favor. Muito obrigado. Pois, a nossa relação com a Alemanha é muito especial. A Alemanha é a primeira fonte de investimento industrial, portanto, aquele que depois é voltado à exportação em Portugal. É um parceiro histórico, sendo que está muito concentrado no setor automóvel. E daqui colocam-se desafios muito sérios para o futuro de capacidade de reinvenção. As empresas que nós mais de perto acompanhamos no dia-a-dia, de algum modo, são as empresas que estão aqui assinaladas a amarelo ou a cor de laranja e, portanto, pesam, mas são muitas e têm que ganhar, queremos nós, maior expressão ainda. No imediato, o que se sentiu é que, de repente, Portugal ficou mais periférico em relação à Alemanha. Foi o frete de transporte que subiu, numa primeira fase, para valores estratosféricos, mas que agora se terá estabilizado em qualquer coisa como 20% a 30%. Portanto, temos que encurtar as distâncias, quer pelo frete de transporte rodoviário, como, a médio prazo, reconstruí-lo na linha ferroviária e também, tão cedo quanto possível, retomar as ligações aéreas. São essenciais para a circulação de pessoas e lembrem-se da importância dos centros de serviços partilhados que existem em Portugal e que um dos argumentos também é esta facilidade e a democracia de preços no transporte aéreo. Temos que buscar recuperar esta centralidade. Os corredores energéticos são um aspecto importante e também a aposta no 5G para que, no fundo, a eficácia na comunicação seja uma garantia para o futuro. Porque, no imediato, a preocupação que se está a assistir de uma regionalização, de trazer a indústria de volta para a Europa, é verdade que os Estados no leste, uma Polónia, uma República Checa, uma Eslováquia, têm uma curta distância e estão, do ponto de vista de risco logístico, melhor apetrechados do que nós, Portugal. Sabemos das dificuldades que tem sido atravessar Espanha ou França e é uma situação que já vivemos no passado. Há uma preocupação de fundo, um desafio de fundo, que é este e que já se desenhava antes. Num contexto pós-Brexit, de uma vez por todas, as empresas portuguesas que regularmente, todos os anos, vêm à Alemanha para participar em feiras, têm aqui uma oportunidade de se aculturar e ganharem maior ensejo de abordar o mercado alemão de uma forma estruturada. Quando eu digo mercado alemão, austríaco e suíço. Portanto, é uma outra cultura, mas tem uma dimensão suficiente, um padrão de exigências à qual as empresas portuguesas são capazes de corresponder, mas que justifica uma aproximação mais duradoura. Portanto, saber comunicar com o cliente
numa cultura alemã que não é só a língua, é toda uma ética de comunicação, de rigor, de serviço e de standardização. Devemos também aproveitar, lembra-se que no segundo semestre deste ano a presidência da União Europeia é alemã. Parte do que aqui está no ar, de certeza que esta será a cartada sublime para a Alemanha poder lançar o tal plano Marshall, seja ele quem for, mas um dos aspectos que também, certamente, 6 meses depois, somos nós, Portugal, e, portanto, a agenda africana, onde muito provavelmente, nessa altura, se fará sentir o flagelo do Covid, vai haver aqui, certamente, uma preocupação de que a Europa tem uma responsabilidade sobre o continente vizinho. E há todo um conjunto de competências que Portugal tem, baseadas em skills técnicos, culturais, e que deverão ser mais aproveitados. Outro aspecto que é consensual, não diz só respeito à Alemanha, mas é que, para todos nós, as empresas que conseguiram funcionar melhor foram aquelas que tinham uma melhor estratégia digital. Portanto, é uma necessidade e há de ser uma vantagem duradoura em toda a linha de valor da empresa, da imagem, da comunicação, depois até à logística. A Alemanha tem e-marketplaces fortes, bastante fortes. A semana passada realizámos um centrado no calçado, mais se seguirão e, portanto, é bom de sabermos posicionar as nossas empresas no B2B, quando é caso disso, no B2C, com a preocupação, é chegada a altura de sabermos criar marca. Quem não tem marca vai sofrer e, portanto, é um desafio. It's now or never. É certo que, portanto, primeiro semestre, um número por alto, mas eu penso que 50 feiras teria havido, que não se realizaram, são milhares de empresas e as feiras, alguns no tempo, hão de retomar. Eu estou expectante, há uma feira que se chama IFA, tem lugar em setembro, que é a maior feira de consumo de eletrónica no mundo, tem 270 mil visitantes e dizem que se vai manter. Como? Estou para ver, estou expectante. Mas acredito que a componente digital do marketplace esteja muito presente. Portanto, as nossas empresas têm aqui uma oportunidade de se capacitar, de pensar que a estratégia digital é a estratégia também da empresa, para poderem estar presentes nos vários mercados. Portanto, aqui um desafio importante. Alguns no tempo, obviamente, a questão de uma criação de uma filial, de uma sucursal alemã, é impeditiva em alguns casos. Nós tivemos uma abordagem a sites de e-commerce relevantes e que nos disseram, Miguel, olha, as empresas portuguesas têm que assegurar elas mesmas a logística no nosso mercado. Portanto, têm que ter a capacidade de logística constituída no local, pode ser externalizada, mas também tem que ter uma empresa de direito alemão. E eu noto na lista que nós, a ICEP, vamos somando de empresas que estão estabelecidas no mercado, notem, não há nenhuma obrigação a empresa portuguesa manifestar que está cá, mas o que eu noto é que depois são empresas que estão cá, quando entram nunca saem, e o negócio é estável. Portanto, não são abordagens epidérmicas de entrar e sair. A Alemanha custa a entrar, mas depois é uma economia que oferece uma estabilidade que outras não oferecem. Vejam os pacotes de estímulos económicos que ali estavam em cima da mesa. Portanto, esta é a estabilidade que a própria economia consegue oferecer. Com respeito aos nossos setores, claro que todos precisamos de deixar a poeira assentar e de sobreviver, e eu sei que esse exercício é difícil. Mas, sem sombra de dúvidas, que há setores onde as oportunidades vão surgir. Mais também naquilo que se chama a reinvenção criativa, para não usar um outro termo mais negativo. Na saúde, nós provamos que temos um conjunto disperso ainda de empresas que já estavam no setor ou que migraram e que estão agora em processo de certificação de produtos, de soluções. Convém confederar isto, dar aqui maior força e ter um arrojo mais europeu, porque a Europa não vai pôr no futuro, na saúde, que tem um valor especial para todos nós, não vai pôr em risco a falência das cadeias de fornecimento. Portanto, não é só a bata, é muito mais, é o kit, é um serviço
e nós estamos em condições, e aliás temos assistido a isso, e a ICEP tem colaborado de forma muito ativa na dinamização da própria internacionalização de empresas que há 6 meses estavam a fazer outra coisa. Na economia verde, em tudo o que isto abrange, também certamente que haverá grandes oportunidades. Pode ser, certamente, a Alemanha está num processo de descarbonização, as suas centrais a carvão vão ser desmanteladas, a eólica não é suficiente para abastecer o consumo, o número de horas de sol é mais limitado e, portanto, a Alemanha vai consumir energia que vai produzir noutros lados. Portugal, como Espanha, como Itália, têm condições muito favoráveis. Portanto, aqui surge uma oportunidade. E, se possível, não só produzir, como desenvolver tecnologia. Já há empresas alemãs do setor, mas a perspectiva a médio prazo é que ganhem maior importância e que nós saibamos incorporar engenharia portuguesa. Depois, também, na rede de carregamento de carros elétricos, já há empresas portuguesas, na área do hardware, mas também podemos pensar nas tecnologias e abre-se aqui, como eu digo, um conjunto vasto de oportunidades. Lifestyle e moda é sempre ingrato porque o alemão é, por natureza, frugal. O alemão gasta muito, comparativamente menos, em termos nominais, do que o português. Em moda, calçada, etc. E valoriza já hoje mais a vertente ecológica de poder reciclar e, portanto, temos que ser bastante inovadores, mas certamente que há aqui oportunidades para produtos que sejam matérias-primas mais naturais, que possam ser reutilizáveis, que tenham vidas mais longas, certamente que há oportunidades. O alimentar é, por definição, o setor mais conservador. Quando eu me habituo a um produto de uma determinada origem, depois é difícil mudar. E tudo isto também tem a ver um bocadinho com o Italian Way of Life. Quando os franceses há 30 anos perderam o estatuto, o trono, nunca mais o recuperaram. E hoje em dia, mais facilmente um turco abre um restaurante italiano, porque é a fórmula que funciona. Quero com isto dizer que, no mainstream, em categorias tradicionais, não vamos conquistar a cota às expensas dos outros. Mas, em nichos, novos hábitos de habitação saudável, de novos ingredientes. Ainda na frutilogística achei graça porque um produtor de batata doce, na sua primeira campanha, vendeu-a toda. Vamos ver se depois isso se manteve. Mas porquê? Porque são novos hábitos. Se soubermos produzir wasabi, se soubermos produzir quinoa, temos a produção tomada. Citrinos não é tão evidente. Outro aspecto que também é notório é, sim, a origem portuguesa está na moda, é valorizável, mas, se possível, com um cunho alemão. É mais fácil em Inglaterra vender um vinho de Porto com um nome inglês e na Holanda com um nome holandês e na Alemanha também existem marcas que, se forem a ver, têm origem na Alemanha. Os vinhos, aquelas empresas que têm cunho português, mas com marca alemã, vingaram. Eu referia-vos que nas garrafeiras houve um crescimento inesperado das vendas. O futuro passa por aqui. Não vai haver milagres, porque a propensão ao consumo nestes bens não é tão generosa como em Portugal, mas em nicho, certamente. Outro aspecto outro setor, voltando à indústria, muito importante, é que a dimensão das encomendas, o just-in-time vai se manter, mas provavelmente com encomendas mais novas. Vejam que na resposta nas máscaras e numa série de dispositivos médicos, que de repente a produção 3D, a impressão 3D ganhou preponderância. Portanto, a nossa indústria metalomecânica e moldes tem aqui uma oportunidade de evoluir, mantendo os mesmos clientes, ganhando flexibilidade, prestando um serviço. Pode ser para alguns entendido como disruptivo, mas para outros é a forma de garantir que se está a prestar um serviço e que se sobe na cadeia de valor com os mesmos clientes de hoje para amanhã. Já estava, voltando a um setor mais tradicional, engenharia e construção. Eu não referi, mas de repente, neste período de crise, fomos contactados por um conjunto de empresas portuguesas na área de subcontratação da construção civil e de especialidades e que estavam cá na Alemanha. Como digo, as empresas não têm por que nos notificar de que estão.
é a beleza do mercado europeu. Mas estão cá, certamente por competências e, desejavelmente, face ao ciclo longo que se perspectiva. Porque aqui, se há vetor onde Keynes vai atuar na Alemanha, é nas obras públicas, desde a construção às infraestruturas, aos transportes, como seja a ferrovia, e nas telecomunicações, em que a Alemanha tem um atraso. Portanto, pensem como é que acrescentamos valor e tiramos partido deste mercado. Se é a mão de obra isolada, se são pequenas empresas de subcontratação ou se há a ousadia de criar cá uma empresa com os alvarás e com as competências para se afirmar no mercado. Já há bons exemplos e eu espero que mais se somem. Miguel, só, desculpa, se conseguis acelerar um pouco para dar um pouco de espaço também, porque já estamos... Sim, eu termino no fundo porque o desafio também é podermos conversar depois, case by case, com cada um de vós. Claro. As videoconferências são um formato fantástico, nomeadamente nas indústrias criativas, fazendo uso das plataformas eletrónicas. Portanto, eu sei que me alonguei, espero ter sido útil, tentamos sumarizar e estou aberto agora às questões que me queiram colocar. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Miguel. Vamos então passar, temos variedíssimas perguntas. Eu pedi ao Miguel que tentasse sintetizar bastante as respostas, independentemente de depois podermos futuramente alargar a informação e aquilo que se possa transmitir. Há aqui uma questão que é recorrente, que é a questão da língua. Ou seja, é indispensável ou não é indispensável? É a condição sine qua non de falar alemão e dominar o alemão para que realmente os clientes alemães comecem a trabalhar connosco? Essa é uma questão que é colocada por várias pessoas. Havia um chanceler há 40 anos atrás que se chamava Willy Brandt. Mais fácil, é um sim ou não, mas isto se calhar é um ninho. Sim, eu acho que sim. Sem rodeios. Não porque os vossos interlocutores não falem todos eles inglês, mas porque, da mesma maneira que nós não vamos comprar um Mercedes ou uma ferro de engomar Bosch com manuais de instrução em alemão, o cliente é determinante. E o Willy Brandt, há 40 anos, que era um chanceler, dizia: "We sell in English, aber wir bauen auf Deutsch. Wir kaufen auf Deutsch." E é esse aspecto. É uma questão de serviço. E outro aspecto é o compromisso sobre o mercado. Porque um contrato com uma empresa alemã está suportado num contrato jurídico pesado. A empresa quer saber-nos na proximidade, quer saber-nos comprometidos. Estamos integrados dentro da sua própria cadeia de valor. Portanto, as empresas portuguesas que são fornecedores do setor automóvel, de algum modo já têm esse DNA. E outras, justifica-se. Realmente, no mercado, que são 25% do poder de compra da Europa, é o momento certo. Há já ferramentas que facilitam em muito isto. Portanto, não é um custo intransponível, mas é uma necessidade, parece. Certo. Outra pergunta tem a ver com as feiras e sobretudo, as feiras na área da moda. Qual é a perspectiva? Ou seja, vão-se realizar, não se vão realizar, se vão realizar em que moldes? Eu acho que esta é uma questão também que preocupa alguns dos nossos ouvintes. As feiras é um setor que, de acordo com a Associação das Feiras, emprega 24 mil pessoas e terá sofrido este ano uma perda de 3 mil milhões de euros. Portanto, é um setor importantíssimo. Há feiras de cunho público e, portanto, as maiores, como aquelas que se realizam na Messe Frankfurt, na Messe Düsseldorf, em que o próprio Estado Federal tem assento e em que, portanto, as decisões são comunicadas com grande antecedência e supesam-se a implicação económica e empresarial sobre a própria empresa que organiza as feiras com questões de saúde pública e de prudência. Depois há as feiras privadas, algumas delas são relevantes na moda e em que, por serem privadas, gerem expectativas, mas que vão empurrando para a frente. Até porque pode haver uma decisão de saúde pública que lhes dê um justificativo legal para não terem que ressarcir quem participou e que é diferente deles próprios anularem sem ter o respaldo de uma decisão pública. Portanto, a prudência inclina-me a que a maior parte das feiras vão desaparecer, até porque, no caso da moda, com o acumular de estoques, este será um ano em que vamos viver com a roupa do ano passado. É, assim, de forma muito sintética, aquilo que eu penso que pode acontecer.
tenho muita curiosidade em relação a duas feiras que estrategicamente têm muita importância para a economia portuguesa e que aqui têm lugar. Em setembro, a Inotrans, que é a maior feira mundial do setor ferroviário. Tínhamos um cluster nascente, com empresas com boas prestações e, portanto, é um setor que certamente vai ser objeto de grande dinamização. Estou expectante, espero que a feira possa realizar, não gera um volume de tráfego tão grande. E a outra, ironia das ironias, em novembro, que é a Médica, que é a maior feira mundial de consumíveis hospitalares, equipamento médico, e que é grato ver já um conjunto crescente de empresas portuguesas e que agora havia todos os argumentos de peso. Mas não deixem de me contactar e ver os sites das próprias feiras, mas se é uma feira privada, tenham dúvida sobre a viabilidade da média. Outro aspecto essencial é as feiras envolvem larguíssimas dezenas de milhares de pessoas. Se o espaço aéreo não retomar a normalidade, é que é inviável. Uhum. As próprias empresas não se disponibilizam a isso. Certo. Muito bem. Uma pergunta muito concreta. Quando está prevista a abertura dos restaurantes a 100%? Se é que está prevista. Nunca vai ser uma decisão de norte a sul. Há de haver bastante flexibilidade, mas eu penso que ao longo do mês de maio já podemos nós os dois reservar uma mesa. Muito bem. Deus queira que sim. Há uma pergunta sobre a questão da mobilidade elétrica que tu mencionaste. Não sei se tens mais alguns insights que possas partilhar, como é que está a evoluir o mercado nesta área e quais são as perspectivas? Pois, o setor estava em aceleração muito notória. A Alemanha tinha um déficit em relação a outros países, pelo próprio peso da indústria que tem e da oferta que tem. O curioso de ver que a Volkswagen, a primeira empresa que pôs em elaboração com um só turno de 3, foi na semana passada em Tsefikau, a que produz o i3. A BMW também retoma com os veículos elétricos, mas há de haver aqui um atraso. Por outro lado, eu penso que referi o esforço visível de instalação gradual de postos de carregamento por toda a cidade. Mas são decisões que são muito de cariz regional. Não será talvez um early adopter, mas há aqui tantas incógnitas porque prestem atenção àquilo que a União Europeia, hoje apareceu nos jornais, que 10% do estímulo europeu ao relançamento económico, que está nas mãos do Thierry Breton, possam ir para o setor automóvel. Como vos digo, vamos priorizar estancar hemorragias no tradicional ou fomentar a transição? É uma incógnita grande. Uhum. E neste quadro, as perspectivas de vendas, que é outra pergunta que nos surge aqui, qual é a expectativa para este ano de quebra de vendas no setor automóvel, no mercado alemão? Eu tenho que olhar para os números, mas penso que seja sempre na hora dos 30%, 40%. A menos que, e é isso que o lobby da VDA, que é a Associação dos Industriais do Setor Automóvel, é grande, a menos que eles consigam reeditar um pacote que foi lançado de bónus de 2 ou 3 mil euros por compra de carro, que se aplicou na anterior crise. Dos estímulos, sim. Só uma questão que também concita algum interesse, que é a questão dos têxteis e, enfim, dos têxteis lar em particular, por aquilo que entendo. E a pergunta é, qual é a perspectiva neste momento? E depois parece-me que a pergunta também aponta para, enfim, já induz um bocadinho. A pergunta é, qualidade alta e serviço ou preço? São estas as várias interrogantes relativamente a este setor. Não sei se tens algum comentário sobre este tema dos têxteis lar em particular. Eu não vi a evolução cambial da lira turca, mas não creio que se tenha fortalecido face ao euro. Portanto, o preço, não penso que seja por aí. É curioso que aqui há duas perspectivas desencontradas. Não será primeira necessidade decorar a casa e, no entanto, é um facto que as pessoas aprenderam a desfrutar da casa. E, portanto, têm uma noção de que
A tendência longa é esta. A Alemanha tem um déficit de habitação. Suprido o déficit de habitação, com taxas de juros baixas, as pessoas têm uma necessidade de decorar as casas. Estão um bocadinho fartas dos IKEAs, mesmo que o IKEA tente reinventar-se. Isto cria espaço para outros. E depois também querem renovar, e o toque e o apontamento pessoal é precisamente nos adereços, na toalha bonita. Portanto, nós aí temos cartas a jogar e certamente que, Deus queira, aliás, a Ambiente, que é a feira por excelência para o têxtil lar também, eu espero que retome e que as empresas portuguesas possam estar mostrando a sua valia, mas não se repõe no imediato. Agora, tentem o online, sem dúvida. Uhum. Aliás, a propósito do online, temos aqui variedíssimas perguntas sobre a questão do online. E eu gostava, primeiro, há uma pergunta muito concreta, se podes indicar alguns nomes de e-marketplaces alemães, e ligada a esta, várias questões. Qual é o melhor marketplace para vinho? Também qual o melhor marketplace para vender calçado artesanal? Portanto, estamos aqui a falar de variedíssimos setores. E outro, quais são o melhor marketplace para produtos da gama casa? Qual será o melhor, então? E também para iluminação. Agora são estas sub-questões todas relativamente aos marketplaces. Pois, eu aí eu ficaria pelos generalistas por uma razão. Felizmente tenho uma equipa, pessoas que acompanham estes setores, e eu prefiro que a resposta seja dada mais em profundidade e até em diálogo direto com o Matias no agroalimentar, com a Marta, com o Carlos na moda, e, portanto, terão mais substância. Em relação aos marketplaces, portanto, a Amazon, sem sombra de dúvidas, e descolou. A Otto é um marketplace muito relevante alemão, é o segundo, mas a Otto é um dos tais que exige haver cada vez mais uma presença, ter uma empresa de direito alemão para poder vender no mercado alemão, assegurando a logística das entregas e devoluções. Depois, no B2B, há dois importantes, que é o Mercateo e um outro que é uma ferramenta que eu uso com muita regularidade, aqui como já no passado para a Áustria e para a Suíça, que é o VR Liefertwas, em que de algum modo a vossa oferta pode ser perfilada com todos os contactos e quem procura é gente do negócio. O acrónimo é www.wlw.de, ou AT para a Áustria ou CH para a Suíça. Depois, nos outros, há marketplaces de setor, ou ainda vimos na semana passada um sobre o calçado, que é o We Want Shoes, mas há certamente mais, e preferia que esse contacto fosse feito. Essa informação pode então ser depois complementada pelo contacto direto. Um tema muito particular que é a questão da Provine. Eu não sei se há alguma informação sobre se há algumas medidas de adaptação para salvaguardar a segurança na próxima edição da Provine. É uma pergunta concreta, não sei se há alguma novidade sobre isso, mas alguém a Inês Pinto, coloca-nos essa questão concreta. Não sei se há alguma informação sobre concretamente a Provine. Não, a Provine é uma das feiras, para já é a feira para nós portugueses do ponto de vista de número de participantes, destacadamente a mais importante, se não me falha a memória, são cerca de 400 empresas ou 450 empresas e muitos mais participantes. É uma feira que gera um tráfego muito substancial e, portanto, se a fizéssemos hoje seria temerário. Mas, como implica o manuseamento, a pergunta vai nesse sentido. Quais são as medidas de segurança que vão ser adotadas? E não há tastings virtuais. Eu penso que temos que... há de ser a última. A Provine realizar-se como agroalimentar por esta via da prova, até porque de outra forma seria, do ponto de vista de custo, incomportável. A feira para já está agendada para o ano que vem, ainda numa primeira fase, e portanto, a primeira fase estamos a falar de 2 meses. Punha-se a hipótese da feira passar de março para julho. Vejam bem como as coisas mudam num tão curto espaço de tempo.
E agora é futurologia, mas essa é uma questão de fundo. Outra questão, esta que, e mudando radicalmente de tema, tem a ver com os serviços de tecnologias de informação. Se podes, por favor, partilhar alguma informação, primeiro se existe mercado, nearshore, quais são os hábitos de compra nesta área, serviços de tecnologias de informação. Há algum insight que possas partilhar connosco neste momento? A pergunta também é assim bastante aberta, portanto. Não... Sim. Bem, à partida, não se quebrando o mercado, portanto, não desaparecendo os clientes. Desculpa, deixem-me só aqui resolver uma questão. Tenho aqui um pop-up do VPN da ICEP. É um mercado que se terá ressentido menos porque a comunicação se faz em plataformas digitais e, portanto, as pessoas conseguiram continuar a trabalhar a partir de casa. Não é suficiente, mas é possível. E até foi grato, o nosso presidente da ICEP deu uma entrevista há pouco tempo e fez menção de um projeto, um investimento que captámos para Portugal, nesta mesma área, já em pleno período de crise. Portanto, a apetência existe, o talento português está reconhecido e eu, quando referi aqui as oportunidades nas áreas das indústrias criativas, no conceito alemão, as indústrias criativas incluem desenvolvimento de software, mídia, publicidade, e, portanto, é muito mais vasto do que o português. É um setor ainda bastante doméstico em que há competências, há skills. Aliás, muitos dos portugueses mais diferenciados estão em Berlim a trabalhar neste tipo de empresas. E o entrosamento possível deverá continuar. Atrasa certamente o facto de eu não poder apanhar um avião à sexta-feira e ir para casa. Isso é um óbice, mas vamos pensar que vai ser regularizado. Certo. Muito bem. Temos mesmo que ir avançando, eu diria mais 2 minutos para poder concluir. Aqui mais algumas questões. O Nuno Valinhas pergunta se a ICEP tem alguma forma de ajudar no contacto direto com clientes alemães. Eu penso que isso é um trabalho do cotidiano, julgo eu. Eu diria que tem em casos pontuais, até porque culturalmente, no caso alemão, a intervenção de uma AICEP ou de uma embaixada, neste caso, na Alemanha terá que ser embaixada, de certa forma menoriza a própria empresa. À partida, o contacto deve ser direto. Onde nós procuramos, em casos críticos, ajudar é identificar quando há um decisor, mas mesmo isso, no tocante ao regime geral de proteção de dados, portanto, não é evidente conseguir furar a saber quem é o diretor de compras na área da IT ou o diretor de compras na área de fardamento, por aí fora. Tentamos, mas não nos substituímos à empresa na sua abordagem comercial massiva e sequenciada. Muito bem. Só mesmo para concluir, e também é um tema que ainda não abordamos, que é a questão da energia renovável. Ou seja, a pergunta é, há algum parecer, alguma tendência que identifiques no setor alemão de energias renováveis? Existem ou estão previstos alguns subsídios para a instalação de produtos de energia renovável, como bombas de calor, painéis solares, etc.? Eu aí não sei o suficiente. É uma preocupação que já existe de há muito. A microgeração na Alemanha não é de há 10, é de há 20 anos. Ao longo da história houve um esforço de fomentar o desenvolvimento industrial. Eu recordo-me, na área do fotovoltaico, a vontade de criar empresas alemãs que dominassem o silício e que dominassem depois também toda a cadeia de valor, e foi uma indústria que, apesar do esforço, não se conquistou. No lítio, há um esforço de criar grupos, mas é também um ponto frágil da própria cadeia de valor do automóvel. Sim, há uma preocupação que eu penso que no contexto atual já não será apenas de alemã, mas será da política europeia e daquilo que possa ser uma articulação de políticas industriais, nomeadamente no eixo franco-alemão. Ou seja, são áreas às quais certamente será dada uma atenção. Como é que isto se traduz parcelarmente em medidas individuais, não sei dizer. Certo. Isto depois, eventualmente, é uma questão que poderás também desenvolver daqui para a frente. O Miguel, tens o slide seguinte, se o puderes passar, porque tem os vossos contactos diretos.
para que os que nos estão a ver e ouvir possam também ficar. Eu agradeço muito, quer ao Miguel, quer a todos os presentes que aguentaram estoicamente durante 1h15 e tivemos sempre mais de 100 pessoas online. É muito interessante. Portanto, o nosso sistema está a top, está mesmo no limite. E, portanto, isso também é sinal do interesse que o mercado alemão gera em todos. Eu queria apenas e só agradecer a todos a vossa presença e dizer-vos que, naturalmente, a ICEP em Berlim, o Miguel já o frisou, está disponível para vos ajudar. Os contactos são estes, mas também que os vossos gestores de cliente em Portugal também estão, obviamente, disponíveis para vos apoiar naquilo que vocês entenderem e o contacto direto com eles é fácil e vocês conhecem-nos, certamente. Só mesmo para finalizar, queria-vos recordar que proximamente vamos continuar a fazer e a desenvolver um conjunto de atividades, portanto sejam atentos ao nosso site e também às comunicações dos gestores de cliente ou às redes sociais da ICEP, também a partir daí vão sabendo coisas sobre aquilo que nós vamos fazer. Mas sempre com este propósito, que é, neste momento particular, sobretudo neste momento em que há uma grande volatilidade nos mercados, é obter a possibilidade de partilhar convosco as últimas tendências, aquilo que está a acontecer para que nós possamos todos minorar o risco das empresas portuguesas. Muito obrigado. Bom dia.